Quer saber as duas melhores ações do setor de telecomunicações para investir? Vem comigo que eu te conto tudo! Olá, investidores! Você está no canal Investidor Prático, o canal onde eu invisto meu dinheiro de forma simples e na prática. Bom, investidores, chegamos no final da nossa série de vídeos sobre os setores perenes da Bolsa de Valores. Baseado no acrônimo BEST, largamente utilizado por Luiz Barsi Filho, já falamos das ações de bancos, ações de energia, ações de saneamento básico e seguros. E hoje vamos falar das ações de telecom. Vou te falar algumas vantagens do setor de telecomunicações, além de apresentar duas excelentes empresas para que você possa estudá-las e fazer parte da sua carteira de investimentos. A primeira vantagem desse setor é que há uma barreira muito grande para a entrada de novas empresas, o que beneficia as empresas que já estão neste mercado. Para entrar nesse mercado, a empresa deve obedecer às normas da Anatel, para depois a empresa poder ter a licença para operar neste mercado perene. A segunda vantagem é que essas empresas exploram serviços essenciais para a população, pois elas oferecem acesso a esses serviços através de internet móvel, através de internet em sua residência e internet para grandes empresas. Além dos serviços de telecomunicações, essas empresas também oferecem serviços em outras áreas, como TV via cabo, TV via satélite. Então são empresas que possuem um leque muito grande de serviços que estão em crescimento contínuo, pois há uma demanda muito grande para serviços digitais. Então essas empresas aproveitam essa demanda para oferecer uma grande gama de serviços à população. E a terceira vantagem é que essas empresas têm uma receita previsível. Você já viu alguém ficar sem telefone celular? Sem o serviço de internet móvel, por exemplo? Essa pessoa pode, no máximo, mudar de operadora para pegar um pacote que tenha mais dados e seja mais barato. Porém, essa pessoa não fica sem esse serviço, pois é essencial nos dias atuais. Por outro lado, há um risco de intervenções regulatórias, pois a Anatel pode estabelecer um preço fixo para os serviços oferecidos à população, pode também restringir o rol de serviços que essas empresas estão oferecendo aos seus clientes. Então há um risco regulatório nessas operações que podem influenciar, podem ter um impacto negativo nas receitas dessas empresas. E outro ponto negativo é que há uma concorrência muito grande para o oferecimento de serviços à população. Conforme a tecnologia vai evoluindo, os pacotes de dados vão te dando mais dados para você utilizar e a velocidade do serviço vai aumentando. Porém, o preço, devido à concorrência, ele se torna praticamente neutro. Todo mundo vai buscar aquele pacote que te oferece mais, mas que você pague menos. Então há uma concorrência muito grande entre as empresas que faz com que a receita dessas empresas possam aumentar, porém a sua margem de lucro continua a mesma e pode até diminuir. Bom, chega de enrolação e vamos para a prática. E a primeira ação desse setor são as ações da TIM, de código TIM-S3. A sua última cotação está em R$ 17,46, uma valorização em 12 meses muito boa, de 57,24%, o PL bem esticado em 18,44%, o P sobre VP em 1,60 e um dividend yield médio em 12 meses de 5,21%. Reparem que a média do P sobre VP de TIM é de 1,46 e ultimamente está em 1,64. A empresa está sendo negociada bem acima da sua média histórica de P sobre VP. Um detalhe importante é que a empresa distribui 97,92% do seu lucro para os acionistas, porém a sua margem líquida é muito pequena, em 9,80. A margem líquida é o que sobra da receita da empresa, que é convertida em lucro. Então, de 100% da receita gerada, apenas 9,80% é convertido em lucro e 97,92% desses 9,80% que sobra são distribuídos para os acionistas. Repare que uma empresa que tem um retorno sobre o seu patrimônio líquido um pouco mais baixo, em 9,96, porém é uma empresa que não está
endividada em 0,02 e vem apresentando crescimento de suas receitas nos últimos 5 anos de 6,12, porém há um decréscimo nos seus lucros em 5 anos de menos 8,74%. E TIM paga em média 3,87% em dividendos. Vamos fazer um cálculo da média de dividendos para obter o preço teto, pois essas ações estão sendo negociadas acima do seu valor patrimonial. Vamos somar os dividendos dos últimos 5 anos e em 5 anos a TIM pagou R$ 2,94 por ação. Vamos dividir por 5, temos uma média de apenas 58 centavos por ação. Vamos dividir por 0,06 para obter um preço teto que nos garanta um yield de 6% ao ano. E o nosso preço teto para as ações de TIM é de R$ 9,80. Reparem que a cotação atual está em R$ 17,46. Então a ação está sendo negociada a quase o dobro do seu preço teto. Então não conseguiríamos um yield de 6% comprando nesse valor atual da ação. Reparem que a coluna em verde se trata da receita líquida da empresa e esta linha amarela são os lucros da empresa. Reparem que os lucros vêm de lado há muito tempo, sobe um pouquinho, depois desce, sobe um pouquinho, depois desce, e há até um certo crescimento de suas receitas, porém a margem líquida da empresa é muito pequena. Se você dividir o lucro obtido de 2,29 bilhões pela receita de 23,38 bilhões de reais, você tem um resultado que multiplicado por 100 vai dar uma margem líquida de 9,80%, que é o indicador apresentado anteriormente. Então essa empresa trabalha com uma margem muito pequena, isso devido à atualização das tecnologias e oferecimento de pacotes aos clientes, onde ele recebe mais dados, ele recebe velocidades maiores, porém o preço praticamente não muda, pois há uma concorrência muito veloz nesse mercado. Então, para captar novos clientes, as empresas oferecem mais por menos. E a segunda ação desse setor são as ações da Vivo, de código VIVT3. Mas antes de eu falar dessa ação, eu quero deixar um recado. Se você gosta do conteúdo desse canal, toda semana vamos falar de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior e até em criptomoedas. Se você curte os vídeos, deixa um joinha e se inscreva no canal, pois será um prazer ter você aqui. A última cotação das ações da Vivo está em R$ 50,69, uma valorização em 12 meses de 37,48%, o PL bem esticado em 18,51%, o P sobre VP acima do seu valor patrimonial em 1,22% e um dividend yield médio em 12 meses de apenas 3,74%. Reparem que a média do P sobre VP é de 1,07 e atualmente o P sobre VP das ações da Vivo está em 1,22. As ações estão sendo negociadas bem acima da média do seu P sobre VP. Payout também é muito bom, de 94,24%, porém a margem líquida, como acontece com as ações da TIM, é bem baixa, em 9,89%. Uma empresa também que tem um retorno sobre seu patrimônio líquido bem baixo, em 6,58%, porém uma empresa que não está endividada em 0,19%. Vem apresentando crescimento de suas receitas nos últimos 5 anos de 2,96% e vem apresentando um resultado negativo nos últimos 5 anos nos seus lucros em menos 1,84%. Ela paga em média 7,47% nos últimos 5 anos. Reparem que houve uma diminuição a partir de 2022 e 2023 no pagamento de dividendos. Como a ação está sendo negociada acima do seu valor patrimonial, vamos utilizar o método de Décio-Bazin para calcular o preço teto. Vou somar os proventos pagos nos últimos 5 anos e as ações da Vivo pagaram nos últimos 5 anos R$ 15,20. Vamos dividir por 5, temos uma média de R$ 3,04 por ação nos últimos 5 anos. Vamos dividir por 0,06 para ter o preço teto que nos garanta um dividend yield de 6% ao ano. E o preço teto das ações da Vivo está em R$ 50,66. Se compararmos com a cotação atual, estamos praticamente no preço teto dessa ação. Porém, como eu disse anteriormente, houve um decréscimo no pagamento de dividendos, que pode não garantir um dividend yield de 6% com este preço teto. E não temos nenhuma margem de segurança. Então é muito arriscado, ao meu ver, cravar que a empresa vai pagar um dividend yield de 6% neste preço teto. Reparem que a coluna verde são as receitas líquidas da empresa ano a ano. Reparem que houve um crescimento da sua receita líquida. Porém, como a margem líquida é
é muito pequena, o lucro ele acaba andando de lado. Reparem que tivemos um lucro de 4,56 bilhões de reais, dividimos por 51,22 bilhões de reais, que é a receita da empresa, multiplicamos por 100, temos uma margem líquida de 8,9%. Uma margem muito baixa. Eu particularmente não tenho nenhuma ação desse setor, considero um setor perene, porém um setor que tem margens muito pequenas e as ações já estão bem esticadas, já valorizaram bastante. Vou deixar uma playlist aqui, a primeira que aparecer na tela final, onde eu mostro os outros setores perenes, baseado no acrônimo BEST. Te agradeço por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Fui, galera!